Nos últimos 5 anos, o governo de São Paulo cortou 95% das verbas destinadas à manutenção das unidades de ensino. Levantamento divulgado em abril mostrou que das 5.400 escolas estaduais paulistas, quase 1.400 unidades precisam de obras e manutenção. O Estado, na hora de votar, a Assembleia, na hora de votar o orçamento, vai ter que colocar recursos para garantir que a manutenção das escolas seja melhor atendida. Escola com muro caído, escola ficar sem muro. Imagina o risco de crianças. Escolas sem água. Tem 2 prédios feios dentro dos nossos municípios. Um é a delegacia, que com certeza, e o outro é a escola. Mas eu queria alertar e falar que os hospitais também se encontram na mesma situação. Infelizmente, o descaso do governo estadual para com o patrimônio público é muito grande. O deputado estadual Emídio de Souza realizou uma audiência pública para debater a situação das escolas estaduais. O evento, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 21, no auditório Teotono Vilela, na Assembleia Legislativa de São Paulo, também marcou o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Investimento na Infraestrutura da Rede Estadual de Ensino. Defensor de mais investimentos para a Rede Estadual de Ensino, Emídio de Souza é o deputado autor da PL 724/2019, que institui portal da transparência das escolas estaduais de São Paulo. Daqui a pouco eu retorno para falar sobre essa importante ação que tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino no estado de São Paulo. Eu volto daqui a pouco, não sai daí. Estamos de volta, ex-prefeito Emídio, já foi vereador, deputado estadual no cargo, já militou pelo Partido dos Trabalhadores como tesoureiro do partido, está numa empreitada muito importante com relação à educação. Nós somos no estado de São Paulo, mais de 44 milhões, precisa de infraestrutura. E essa frente parlamentar, pelo que eu observei aqui, Mídio, tem esse objetivo de estruturar aquilo que é a mola mestra do nosso país, que sem dúvida nenhuma vai projetar o futuro do nosso país. E quando existe uma frente suprapartidária, indifere de questão ideológica. Nosso canal de comunicação tem essa prioridade de focar sempre em serviços que vai de encontro com a realidade da população brasileira. Dados alarmantes foram passados aqui nessa frente parlamentar e observei que cada uma das falas tem a sua relevância. Mas, tamanha a gravidade do problema que foi mensurado, eu queria que indagar o seguinte: se 95% das escolas não tem AVCB, não tem autorização, inclusive, para ser utilizado, nós já tivemos tragédia que marcou gerações, como, por exemplo, o edifício Joelma. Mostrou-se aqui nessa estatística que muitas escolas formato de lata, ou seja, é um risco iminente. Eu gostaria de saber como a frente parlamentar pretende trabalhar esses dados alarmantes para enfrentar definitivamente, cobrar do governo do estado melhorias para melhorar a qualidade do ensino, principalmente a infraestrutura que foi mensurada hoje aqui nessa noite. Olha, Alberto, São Paulo, o estado de São Paulo, nos 645 municípios, ele tem aproximadamente 5.300 prédios escolares. Né? É evidente que um prédio escolar onde estuda 1.000 crianças, ou às vezes mais, até 1.300 crianças, sem manutenção, ele vai se deteriorando. É assim com qualquer edifício onde circula muita gente. Os prédios escolares de São Paulo, muitos foram construídos há várias décadas e acabam se encontrando numa situação lastimável, sabe, de goteira, de calor, de escolas de lata, de banheiros que não funcionam, de quadras, escolas sem quadras ou com quadras sem condição de prática esportiva. Então, o Estado tem que não apenas construir, mas você tem que fazer a manutenção permanente dessas escolas. O que aconteceu em São Paulo? De 2014 até 2019, o orçamento para a manutenção de escola caiu de 1.700 para 200 milhões. Né? Houve uma primeira grita nesse início de ano, nesse início de legislatura, e aí o governador ampliou de 200 para 400 milhões. Mas 400 milhões, ele é 20% praticamente do que foi em 2014. Então, nós precisamos, a primeira coisa, o que essa frente vai fazer? Essa frente vai propor soluções, vai denunciar a situação e propor soluções. E a primeira delas é a alocação de recursos. Quando for discutir o orçamento de 2020, daqui a pouco, daqui a 2 meses, nós vamos ter que não aceitar que tenha 400 milhões apenas. 400 milhões para 5.300 escolas, na situação que elas estão, é nada.
O que nós estamos falando foi corroborado pela própria Secretaria de Educação do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado. E é amplamente denunciado pela imprensa o tempo todo. Então, eu considero o lançamento dessa frente um sucesso, uma necessidade e nos anima a continuar nessa luta. Durante essa frente parlamentar, praticamente é um fórum, né? Houve diversas opiniões e a cidade de Osasco foi citada muitas vezes. Nós tivemos aqui muitos representantes de Osasco, ex-vereadores, ex-deputado, o Marcos Martins esteve aqui, e Osasco foi citado e muitas escolas de Osasco estão com problemas. Você tem conversado com o prefeito de Osasco também, Rogério Lins, para que tenha essa articulação? Porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes a política separa. A questão ideológica partidária dificulta, inclusive, os tais acordos de que projetos e que orçamentos sejam aplicados em alguns municípios. Vou dar um exemplo de Barueri. Barueri, a todo tempo, a gente observa que, como prefeito do mesmo partido, muitos investimentos são levados para Barueri. Mas outros municípios, como Osasco, por exemplo, o Rogério não apoiou o Dora, né? Ele abraçou o Márcio França. Isso está dificultando também essa relação político-partidária? Olha, eu acho que trabalhar a educação com viés ideológico partidário é um crime. É um crime contra uma geração inteira de crianças, adolescentes que precisam educar, precisam se formar. Então, da minha parte, eu acho assim, olha, a criação dessa frente é exatamente para romper qualquer conotação de disputa partidária. Isso não é momento disso, sabe? Nós criamos uma frente que teve o apoio de 60 dos 94 deputados estaduais de São Paulo, 60 deputados de 21 partidos, ou seja, praticamente todos os partidos da Assembleia Legislativa apoiaram a criação dessa frente. Por quê? Porque é evidente a situação das escolas. Então, se o governador ou o prefeito de uma determinada cidade vê isso com razões ideológicas, coloca isso na frente, nós não vamos colocar e nós vamos romper essa barreira. Sabe? Educação é educação, não tem que ver cor ideológica de ninguém, isso é assunto para outro momento. Sabe? Então, nós vamos trabalhar essa questão. Eu tenho dialogado com os prefeitos, conversei inclusive com o prefeito de Osasco, Rogério Lins, sobre esse e sobre outros assuntos, né? Então, eu não tenho limite quando o assunto é educação. Agora, aproveitando a oportunidade que a nossa audiência é muito rotativa, muitos prefeitos de outros municípios, sabendo dessa frente parlamentar, gostariam de saber se também terá discussões nas cidades, como aconteceu, por exemplo, hoje aqui na Lesp. Muitos vereadores e prefeitos, inclusive, têm demonstrado interesse. O que eu tenho sugerido? Hoje era o lançamento da frente. A partir daqui, as cidades podem organizar, reuniões, discussões para avaliar a situação das escolas daquele município, né? Então, nós vamos estar à disposição, vamos nos colocar à disposição para levar os dados necessários e recolher quanto mais subsídio, melhor, para poder apresentar e cobrar do governo do estado soluções muito concretas nessa questão que apresentamos. Quero agradecer ao prefeito Emídio, né? Sempre prefeito Emídio de Osasco, deputado estadual aqui pelo Partido dos Trabalhadores. E agora nós vamos acompanhar os melhores momentos desse primeiro enfrentamento. Vou colocar enfrentamento porque, de fato, a situação é alarmante. Nós precisamos unir forças e o nosso canal ajuda, é parceiro e divulga as boas ações. Parabenizando o Emídio, a todos os deputados que abraçaram essa causa, as lideranças que estiveram presentes. E eu gostaria que você deixasse um recado final a todas aquelas pessoas que confiaram o mandato aqui na Lesp. Eu sei que são muitos seguidores que você acompanha. E deixasse uma voz de esperança para aqueles que procuram uma educação de qualidade, com infraestrutura e, sem dúvida, não pensando nas próximas gerações. Olha, poucas pessoas no Brasil conseguem, uma parte da classe média consegue manter crianças, filhos em escolas particulares. A realidade de 90% do povo é a escola pública. Então, nós não temos outra saída. Se nós quisermos um país melhor, nós quisermos futuro para a nossa geração, para os filhos, nós precisamos ter escola pública de qualidade. Tem que ser gratuita e tem que ser de qualidade. Não adianta ser gratuita e não oferecer as mínimas condições de formação. Evidentemente que isso também trata da situação dos professores e tal, mas nós estamos discutindo hoje aqui a situação dos prédios escolares. Eu penso que o que as pessoas têm que fazer é se mobilizar. Não tem nada como a voz direta do cidadão se organizar, as mães têm que se organizar, os pais têm que se organizar, tem que cobrar de todos os representantes melhor atenção para essa questão. Sabe, não é possível a gente assistir o que a gente assiste às vezes no noticiário relativamente às escolas
do Estado. Eu sou daqueles que penso que cada centavo investido em educação ele não pode ser considerado despesa, ele tem que ser considerado investimento no futuro de uma geração. E não há investimento melhor que isso. Vale a pena, sabe, gastar uma hora do seu dia, mas tomar conta da escola onde seu filho estuda. E eu convido você para essa luta. Tá ótimo. Obrigado, Emídio. Deus abençoe. Vamos acompanhar agora os melhores momentos. Emídio também quer que o governo paulista aposente de vez as 65 escolas de lata ainda existentes no estado. Essas escolas, chamadas oficialmente padrão Nakamura, são feitas de formas prontas de metal que aquecem muito no verão e são extremamente frias no inverno. Eu estudo aqui na escola Condomínio Vargem Grande e ninguém sabe como está aqui nossa situação aqui, não sabe como ela é. Ela é de lata, esquenta demais, muito precária aqui essa nossa situação da nossa escola, hein? Todas deviam ter sido fechadas desde 2007, mas algumas continuam funcionando. É muito quente, você não consegue triscar na parede. Igual eu sento no canto, nossa, eu não consegui ficar, eu tive que sentar bem no meio da sala. Tipo, você é uma salsicha fritando numa frigideira. O objetivo da frente é reunir deputados para fiscalizar e cobrar a recuperação das unidades de ensino e de buscar medidas para o aperfeiçoamento da rede. Também pretende elaborar um programa de manutenção preventiva e a construção de novos prédios escolares. Muitas escolas têm que chegar ao ponto de ser interditadas por absoluta falta de condições do aluno permanecer na sala. Há salas que às vezes você tem até, não é goteira, é praticamente enxurrada dentro das salas, fiação elétrica exposta. Não vou nem falar da situação de banheiros, de sanitários, que são as piores possíveis. Chamar a atenção do governo do estado, da comunidade, denunciar as situações irregulares e as situações degradadas das escolas dos estados, para si essa responsabilidade, denuncie. Por quê? Porque nós precisamos recompor o orçamento do estado para a reforma e para a manutenção de escolas. Um exemplo, e às vezes a gente pensa que é só na periferia, mas eu conheço uma escola de Osasco, por exemplo, Cenearte, quem conhece sabe, é a escola talvez mais tradicional da cidade, no centro da cidade, no miolo da cidade. Ela teve que ser interditada. Teve que ser interditada, os alunos mudar para outra, porque perdeu as condições, né? Agora o Estado está tentando agir emergencialmente, mas eu acho que esse problema é permanente e nós teremos que fazer uma luta aguerrida. Então eu quero, a partir daqui, iniciar um processo que a gente vá denunciando cada vez mais. Se for preciso fazer visita em loco às escolas, nós faremos visita em loco às escolas. Se for preciso fazer uma exposição de fotografias, de filmagem da situação das escolas e passar aqui na Assembleia, nós temos que fazer. Se for preciso fazer audiências públicas nas cidades do estado de São Paulo, nós temos que fazer. E isso não é um assunto de um partido, de um parlamentar, isso é um assunto que chama a atenção de todos, porque realmente ele impacta muito gravemente a situação nossa aqui. A escola é o território do bullying, a escola é o território das drogas, a escola é um território onde 51% dos professores já foram agredidos dentro de sala de aula. É muito difícil conseguir imaginar um ambiente propício à aprendizagem quando a violência faz parte do cotidiano de alunos, professores e funcionários. O caminho para mudar essa realidade é o caminho da união, que junte pais, alunos, professores e investimento do Estado na elaboração de políticas públicas que mudem a realidade de violência, que qualifiquem os professores e que evite a evasão. Se não houver recurso alocado no orçamento para essa finalidade, as nossas reivindicações vão bater numa muralha, que é a muralha e falou, olha, não tem como fazer. Evidentemente, sem dinheiro, não tem como fazer. Então o Estado, na hora de votar, a Assembleia, na hora de votar o orçamento, vai ter que colocar recursos para garantir que a manutenção das escolas seja melhor atendida.